O Procura do Romance é um livro que surge a partir de algumas ideias teóricas e críticas, ideias sobre a impossibilidade de narrar, sobre a morte do romance, como essas questões teóricas acabam subsistindo ao longo das décadas na literatura ocidental como um todo. E eu fui estudando essas questões, me preocupando com elas na obra de vários autores, e acabei tendo a vontade de dar também a minha resposta ficcional a essas questões, né? Se trata de um romance sobre a escrita de um romance, sobre um escritor em crise, um escritor profundamente autocrítico que quer escrever uma obra, mas não consegue, porque sente o peso de tudo que já foi escrito, sente o peso de uma impossibilidade de renovação estética, sente o peso do falseamento que implica qualquer construção narrativa, qualquer construção linguística, enfim, e esses pesos vão abatendo a possibilidade desse escritor narrar. E no fracasso desse escritor, na ruína da narrativa dele, é que eu recolho a minha e acabo produzindo, sim, o meu romance. O romance existe também a partir de um deslocamento, né? O personagem, um brasileiro, esse escritor brasileiro, se retira a Buenos Aires, onde ele morou na infância, e é lá que se dá propriamente a história, se é que há uma história para se dar, mas de fato é lá que ele vai procurar aquilo que ele quer como matéria do seu próprio romance. E ele se hospeda no apartamento onde ele morou durante esses anos na infância, o apartamento que é dos antepassados dele, os antepassados argentinos, e tem toda uma preocupação, um trabalho com a questão da memória dessa família, da memória dele especificamente na sua infância, da recuperação de quais seriam traços possíveis dele próprio em relação aos antepassados e dele em relação ao país como um todo, né? Existe uma preocupação em pensar a sua própria identidade em relação às nacionalidades, né? Quanto de brasileiro, quanto de argentino e quanto de arbitrariedade existe nessas questões, né? O que é ser brasileiro, o que é ser argentino, são preocupações que sempre vêm à tona para o personagem. Nesse meio tempo ele está isolado nesse apartamento de Buenos Aires num período bastante convulso da história argentina, né? Um período pós-crise. A Argentina parece sempre estar em crise, né? Visitar a Argentina é sempre ouvir de alguma crise em voga no momento, né? E eu fiz questão de não determinar exatamente que crise era essa, embora possa ser, acho, facilmente compreendido que se trata da crise econômica de 2001, um momento posterior a essa crise. Mas enfim, tem, portanto, a observação dos problemas, das dificuldades por que está passando o país nesse período, e também uma recuperação das questões políticas relacionadas à ditadura, né? Esse personagem é um filho de exilados argentinos que foram para o Brasil e que resolveram voltar para a Argentina nesse período da infância dele. Essa questão do legado do exílio, né, de um exílio que ele recebe um pouco herdado, está presente também no livro. Em alguma medida a reconstrução desse exílio, o exílio que para os pais foi no Brasil, para esse menino foi em Buenos Aires nesses anos que ele passou lá. Então tem um pouco esse trabalho com essa problemática específica, né, do expatriamento, né? O que significa um expatriamento, né? Não apenas político, né? Pode ser todo tipo de expatriamento. Buenos Aires aparece como uma cidade muito tomada por questões políticas, e ela vai contrastar justamente com as preocupações estéticas do personagem, com essa obsessão estética, obsessão de construção
artística que preocupa o personagem, né, o Sebastian. Justamente tem uma cena em que se dá essa passagem da palavra, né, do Sebastian com suas próprias lucubrações obsessivas sobre a escrita, sobre o que deve ser uma obra narrativa, o que pode dizer a literatura, e quando isso tudo se esgota, quando ele se cansa dessas lucubrações, quem toma a voz é um momento estando na Praça de Maio, quem toma a voz são as mães da praça, são aquelas mulheres fortes falando de algo histórico e político e transcendente, e é um momento em que o personagem toma consciência de que há algo mais no mundo do que só esse vazio que habita, né, o pensamento dele, né, de que há algo de que dizer, só que não necessariamente ele é a voz que deve dizer, que nesse instante ele deve se calar, deve ouvir e deve dar atenção para os discursos presentes no mundo. O romance, essa narrativa do presente bonaerense é entrecortada por outros episódios, digamos, episódios da infância narrados justamente no pretérito e se referindo de maneira geral a essa relação do menino Sebastian, do menino protagonista com a mãe, né, uma relação justamente naquela fase de amor mais intenso pela mãe, naquela fase edipiana por excelência, e um momento em que justamente a mãe teve um acidente e ele é privado da presença da mãe. Então é um pouco a narrativa de um primeiro momento de rompimento do afeto necessário, de rompimento do afeto imprescindível para a continuidade natural da vida, sem carências, digamos. É claro que desde um primeiro momento se dá essa carência, mas é justamente narrar essa fase de ausência e essa fase de desamparo, né, o nascimento de um desamparo do personagem Sebastian. E tem, portanto, outros momentos que entrecortam essa narrativa do presente, são também cartas de Sebastian a uma namorada ou algo assim, ausente, né, que teria ficado no Brasil. Há um trabalho para se pensar todas as relações amorosas como decorrência também dessa relação original, né, uma perspectiva bem psicanalítica mesmo é que parece que eu estou dando chaves de interpretação para o livro, e não se trata disso, né? Mas é muito mais tensões e questões que eu quis construir nas relações entre os personagens, né? Sebastian, então, esse sujeito um tanto desamparado e carente, e é a partir disso que se constrói a crise em que o personagem se deixa subsumir, né? Um pouco isso que está em questão também, a descoberta de que por trás da crise narrativa de que ele sofre há outras crises, né? Há outros motivos para a ausência de sentido, há outros motivos para um desamparo mais existencial, né? E esse é o movimento do romance. Ele vai de um momento de discussão puramente estética a um momento em que as questões se aprofundam e ele percebe que há muito mais sentidos ocultos nas vivências naquilo que ele vive, né? É um pouco essa a intenção da construção múltipla de faces do romance.